Estamos muito felizes. Nessa noite vamos dar início a mais uma série de mensagens para edificar a nossa vida através da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, a palavra do Senhor é grandiosa, a palavra do Senhor é luz, a palavra do Senhor é lâmpada, a palavra do Senhor é remédio, a palavra do Senhor é cura, a palavra do Senhor é a raiz de Jessé que cura todo mal. A palavra do Senhor Jesus é água que mata a sede, é pão que mata a fome. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdadeira, ela nunca mente, ela nunca erra. A palavra da fé que pregamos é a palavra que vai nos levar para o céu. Aleluia! Pega aí a sua Bíblia, se ela estiver no celular, levanta, diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: ela é tudo o que eu preciso. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso fazer o que a minha Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: nessa noite eu serei tocado pela poderosa, invencível, inerrante, infalível, sempre viva palavra de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. E nessa noite, amados, nós vamos estar iniciando uma série de mensagens poderosas, onde eu vou estar apenas trazendo uma introdução, e creio que os irmãos que virão após mim irão destrinchar esse assunto detalhadamente sobre o livro a respeito dos dons espirituais. 26 lições sobre o Espírito Santo e seus dons. Se puder me dar um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço. Parece que eu estou lá na frente falando. Amém, amados? Oi? Aleluia. E esse livro ele é poderoso, amados. Onde nosso amado irmão Kent Hagin, ele vai trazer um entendimento sobre os dons espirituais. Sobre o poder que nós temos. Nós carregamos um poder. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele não é só mais uma fé, mais uma religião, mais um assunto religioso na terra. Não, o Evangelho é o poder de Deus. E qual é esse poder? O poder que não é nosso, mas é do Espírito Santo. Jesus, lá no livro de João, Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 16, ele está se despedindo dos discípulos. Ele está próximo da sua morte, do seu sacrifício na cruz, e ele fala algo poderoso. Ele diz: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar um que é igual a mim. Eu vou enviar um que tem as mesmas características, tudo que eu sou ele é. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habitará em vós, sobre vós e em vós. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado da corda, ele diga assim: dentro de você existe algo entregue por Cristo. Diga: uma herança, um presente chamado Espírito de Deus. Ele habita dentro de mim, dentro de você. E nesse livro maravilhoso, Kent Hagin, ele traz 26 lições. É um livro poderoso, um livro que você pode usar no seu devocional, porque ele vem um assunto para cada dia. Então dá quase um mês aí de devocional. Todo dia você lê um assunto, meditar naquele assunto. Ele traz instruções práticas e ele vai trazer nos 3 primeiros capítulos falando sobre o batismo no Espírito Santo. Por que nós precisamos querer e desejar ser batizados no Espírito Santo? Por que eu devo desejar o batismo no Espírito Santo? Ele vai nos falar sobre a esperança e a promessa do Espírito Santo. E vai nos mostrar que esse poder ele é para nós e é para habitar dentro de nós. Do capítulo 4 até o capítulo 13, ele vai falar sobre 14, ele vai falar sobre a oração em línguas. Por que a igreja precisa da oração em línguas? O que é a oração em línguas? Qual é o efeito da oração em línguas na vida do cristão? Qual a importância do falar em línguas? Como praticar o falar em línguas? E do capítulo 14 até o 26, ele vai trazer um entendimento sobre os dons. O dom da fé, o dom de operação de milagres,
ele vai falar sobre a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curas, profecia, línguas, interpretação de línguas. Então é um livro poderoso, ele é fininho, mas é poderoso para a nossa vida. E nós precisamos não só vir na quinta-feira para ouvir um irmão que leu, mas ler e meditar diariamente nessa escritura, nesse ensino, nesse conhecimento, porque vai edificar a sua vida. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. E nessa noite eu vou estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. Eu vou estar discorrendo sobre os 3 primeiros capítulos do livro, que é sobre o batismo no Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo número 8. Atos, capítulo de número 8. Aleluia. Aleluia. Há uma unção nesse lugar, querido. Capítulo 8, versículo 12 e 13. Eu estou na versão NVI. Se a projeção puder projetar a mesma versão, é interessante para ficar o mesmo entendimento. Atos 8, versículo 12 e 13 diz assim: quando, porém, creram em Felipe, que lhes pregava as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo foram batizados, tanto homens como mulheres. Até Simão creu, e depois de ser batizado, seguia Felipe por toda parte, admirado com os sinais e grandes milagres que via. Esses 2 versículos nos mostram que Felipe, aqui no capítulo 8, Felipe, ele sai ali de Jerusalém dos irmãos, ele vai para uma cidade chamada Samaria, e ali ele começa a pregar o evangelho do Senhor, e aquela cidade ela é tomada pelo evangelho, as pessoas começam a receber cura, as pessoas começam a receber milagres. E Simão aqui era um feiticeiro, era um grande feiticeiro naquela cidade, um bruxo, uma pessoa envolvida com práticas espirituais malignas. Mas ele ouve a palavra pregada por Filipe e ele recebe essa salvação poderosa. E a Bíblia diz que eles receberam a salvação. Mas o entendimento que eu quero trazer para você nessa noite é que o Senhor ele não quer só nos salvar. Tem muitas pessoas que ainda hoje tem 9, 10, 12 anos de cristão, 15, 20, por aí vai, mas que não tem esse entendimento. Você acredita nisso? Eles entendem que receberam a salvação, e no momento que receberam a salvação, o Espírito Santo entrou neles e pronto, e ficou aí. Eles têm o Espírito, eles já foram batizados na hora que nasceram de novo, e pronto. E o Espírito Santo traz a ele educação, traz a ele uma nova forma de falar, mais calmo, mais tranquilo. Mas a Bíblia ela vai nos ensinar que o Evangelho não é só receber a salvação, não é só nascer de novo. Após nascermos de novo, existe uma promessa para a nossa vida, que é de receber o Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, de sermos tomados pelo Espírito Santo. No livro de 1 Pedro 1, 23, a palavra do Senhor nos diz: pois vocês nasceram de novo, não de semente perecível, mas de semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A experiência no batismo do Espírito Santo, ela precisa acompanhar a salvação. Nós nascemos de novo, amém. Glória a Deus, fomos tirados do pecado, fomos tirados de um mundo dissoluto, de toda prática que não agradava ao Senhor. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós precisamos desejar uma herança, uma promessa maior. Quem crê nisso? Aleluia. E esta promessa é o Espírito Santo, a plenitude do Espírito. É uma promessa, é uma bênção. Muitos cristãos buscam toda sorte de bênção, materiais, emocionais, buscam servir no ministério, mas muitas vezes não buscam uma profundidade com o Espírito Santo, e é uma bênção, é uma herança. A Bíblia diz que o Espírito que foi derramado é a nossa herança, é o nosso penhor, e ele está disponível a todo cristão que crê. Existe algum entendimentos errados sobre ser batizado no Espírito Santo, onde muitas pessoas dizem: não, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa jejuar 70 dias, subir o monte 120 dias, se arrastando, porque o Espírito Santo ele quer ver o seu sacrifício. Esse entendimento é errado. Esse entendimento é o mesmo da religião, que diz: não, você precisa de tal roupa para que Deus se agrade de você.
Era nisso que os egípcios criam. Eles precisavam seguir um ritual para que o deus Ra, sol, se agradasse deles e trouxesse sombra. Porque se Ra, que era o sol, não se agradasse, ele ia trazer um sol escaldante que ia matar eles. Esse mesmo entendimento é o entendimento dos babilônios, que adoravam seus deuses e acreditavam que era o Deus deles que dava vitória a eles para tomar as nações. E eles precisavam agradar aquele Deus. É um entendimento religioso, demoníaco e antibíblico, amado. Nós não precisamos de nenhuma fórmula, nós não precisamos de nenhuma predição humana, de nenhum regulamento humano para receber o Espírito Santo. A única condição bíblica para nós recebermos o Espírito Santo é crer. Quem aqui crê no Espírito Santo? Quem crê que ele veio no livro de Atos 2, tomou toda a casa e se viu línguas repartidas como de fogo, você já está apto para receber, amados. Aleluia, aleluia. Se você crê nessa noite, você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda não teve a evidência do falar em línguas, se você crê, você pode sair aqui nessa noite cheio do Espírito Santo, falando em línguas, e a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia, aleluia. Há uma unção nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. E essa promessa, ela é para todos, diga, é para todos. Ela é para todos, amados, não é para alguns cristãos especiais, algumas pessoas escolhidas por Deus para receber, não, é para todo aquele que crê. Aleluia. A promessa do batismo, ela é para todos nós. No livro de Atos, capítulo 8, no versículo 14 ao 17, a Bíblia diz: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Aqueles cristãos haviam apenas nascido de novo, eles apenas haviam recebido o novo nascimento, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Já haviam sido batizados nas águas, já havia sido cumprido o que Jesus havia dito: pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Eles já eram salvos, mas eles não tinham a experiência do batismo. Quando os apóstolos que estavam lá em Jerusalém receberam a notícia: olha, está acontecendo uma coisa poderosa lá em Samaria, Filipe está lá pregando o evangelho e muitas pessoas estão se convertendo e já foram batizadas. Mas alguém perguntou: e eles já falam em línguas, eles já têm o Espírito Santo? Você vê que a igreja primitiva, ela tinha uma experiência profunda com o Espírito Santo. E ao saber que alguém não havia sido ainda batizado, aqueles irmãos foram para Samaria para quê? Para impor as mãos sobre aqueles novos cristãos, para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Amado, nós não podemos nos conformar em vir à igreja, se sentar e apenas receber a palavra e ir para casa. Há um poder, há uma herança, há uma unção. Eu estou sentindo ela nessa noite, que ela quer tomar a sua vida. Paulo vai nos dizer lá no livro de 1 Coríntios, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Jesus, o Espírito Santo, ele quer te edificar, ele quer te fazer crescer. O cristão que recebe o Espírito Santo, que começa a orar em línguas, a vida dele não é mais a mesma. Ele se torna sensível, ele se torna prático, ele se torna um cristão com propósito. A sua visão muda, a sua forma de ver o mundo muda, porque ele não é mais guiado pela sua carne, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E essa palavra é para hoje. Essa palavra é para você que está aqui, que já viu alguém falando em línguas e você ainda não fala em línguas. Ei, o Espírito Santo quer te encher nessa noite. O Espírito Santo quer ser derramado sobre você nessa noite. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o batismo do Espírito Santo e essa experiência poderosa. Aleluia. 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 No capítulo 8 ainda de Atos, no versículo de número 18 e 19, a palavra do Senhor vai nos dizer
desta forma: quando os apóstolos chegaram naquela cidade, eles impuseram a mão sobre aqueles cristãos e eles começaram a receber o Espírito Santo. Você lembra de quem eu falei do início? Simão, que era o bruxo. Quando ele começou, ele não creu, porque a Bíblia não diz que ele recebeu. A Bíblia diz que ele quis comprar a unção. Quando ele viu os irmãos falando em língua, os apóstolos impondo a mão e aquele pessoal recebendo o Espírito Santo, ele diz: ei, o que é que eu preciso fazer? Quanto é que vocês querem para me dar esse poder? Para eu colocar a mão também e as pessoas receberem. E aí, a palavra do Senhor vai nos dizer: e quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que todo aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: teu dinheiro pereça contigo, porque julgaste que o dom de Deus se pudesse comprar com dinheiro. Não tens parte nem herança nesse assunto, pois teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua maldade e ora a Deus, para que, porventura, o pensamento do teu coração te seja perdoado. O que nós aprendemos aqui, amados, que esse poder, ele não é nosso. Esse poder não é meu, não é seu, não é do pastor, não é de Guto, não é de Sandrinha, não é do pastor Edilson. Esse poder é do Senhor. E ele é derramado sobre aquele que crê, independente de sua classe social, independente se você é forte financeiramente ou fraco, se você tem uma academia maior, um estudo maior, fez 3, 4 faculdades, não importa. O Espírito Santo é para aquele que crê. Formas humanas, ferramentas humanas nunca vão substituir a fé que nós pregamos, aleluia. A palavra da fé, ela gera fé no coração, e essa fé me faz crer, e quando eu creio, o Espírito Santo vem sobre a minha vida. Ah, mas eu sou tão simples, eu moro no menor bairro de Oricuri, eu não tenho muita letra, eu não tenho muito estudo. Não se preocupe com isso, o Espírito Santo quer ver a sua fé, aleluia. Aleluia, esses são dias onde o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Aquele que crê vai profetizar, aquele que crê vai receber unção espiritual, aquele que já tem será renovado e vai para um próximo nível. Nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo quer ser derramado, onde o Espírito Santo quer te dar uma nova unção, meu querido. Não se contente no lugar que você está, não se contente nessa situação, mas queira mais de Deus. Ah, eu já recebi, eu já falo em línguas, eu já tenho o dom do Espírito Santo. Pois fale mais, porque Ele quer te levar além, mais profundo. Aleluia! E pregue o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É interessante, amados, que a igreja primitiva não ensinava fórmulas de oração. A igreja primitiva não ensinava fórmulas de adorar. Olha, adora desse jeito. Você nunca viu um versículo? Os apóstolos dizendo: oh, vocês devem adorar assim, vocês devem fazer assim, vocês devem cultuar dessa forma. Eles não dizem isso. Eles dizem: vocês querem receber o Espírito Santo? Quando você vê o livro de Atos, a oração da igreja do livro de Atos era: receba o Espírito Santo, seja curado. Receba o Espírito Santo, seja curado. Receba o Espírito Santo, seja curado. E aqueles que recebiam eram tomados por um poder. Cidades inteiras eram tomadas ao ponto do Império Romano, ao ponto dos fariseus ficarem preocupados, mandarem homens como Saulo para parar a igreja, porque estava crescendo rápido demais. E às vezes nós ficamos olhando hoje e dizemos: o que é que está acontecendo? Nós não estamos com sede pelo Espírito Santo. A nossa sede deve ser pelo Espírito de Deus. Quando você vem num culto, amado, que você saiu do mesmo jeito, se preocupe com você mesmo. Porque muitas vezes a gente vem no culto, sai do mesmo jeito. Aquele ministro não foi bom, aquela mulher não cantou direito, aquela banda estava desafinada. Ei, meu amado, é você, viu? É você que precisa descer mais um pouco em Deus. É você que precisa se apaixonar mais um pouco em Deus. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo número 25, que Jesus vem para uma igreja que está cheia de azeite. Azeite na Bíblia fala sobre o Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher e querer ser mais cheios do Senhor a cada dia, amados. Aleluia, aleluia.
Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Atos 10, 44 a 46. A Bíblia nos diz assim: enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os que da circuncisão criam ficaram atônitos, tantos quantos foram com Pedro, porque sobre os gentios também fora derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então respondeu Pedro: pode algum homem recusar água para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo assim como nós? O que nós entendemos aqui, que o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós, mas há uma evidência, diga evidência, e essa evidência é o falar em línguas. O Espírito Santo ele vai me enchendo ao ponto de quando eu estou cheio, ele transborda como? No falar em línguas. Uma pessoa que fala em línguas é porque ele está transbordando do Espírito. A palavra do Senhor vai nos dizer que do nosso interior, Jesus diz, do vosso interior fluirão rios como de águas vivas. Amado, é uma glória que está dentro de mim que ela não consegue conter, ela tem que sair de alguma forma, e ela é evidenciada pelo falar em línguas. E Paulo vai me dizer que quando eu falo em língua eu sou edificado. A oração em línguas ela vem para a edificação pessoal. E é por isso que nós devemos ter sede. Quem nasceu de novo precisa ter sede, porque quando você começa a falar em línguas, quando você é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a te edificar. E muitas coisas que precisam ser mudadas, transformadas, o propósito que Deus tem para você, Ele vai começar a te guiar, porque agora você não depende mais da sua própria força, mas você depende do Espírito Santo de Deus. A oração em línguas, ela nos traz descanso para a nossa alma. Ela coloca a alma no lugar. Sabe aquele dia que a sua alma está agoniada, os seus pensamentos estão querendo lhe agoniar? Comece a orar em línguas, você vai ver, vai ficar uma calma, uma paz. Porque a oração em língua é o Espírito Santo dizendo: ei alma, fique aí no seu lugar. Vá lá para o seu cantinho, não venha aflorar aqui não, porque esse cristão aqui eu tenho um propósito na vida dele. E ele começa a orar por coisas futuras, ele começa a orar por coisas presentes, ele começa a interceder através de você, e de repente, daqui a pouco você começa a falar tanto em línguas, que você chega na igreja e tem um irmão, e há uma voz dentro de você que diz: abraça aquele irmão porque ele está triste. Aí você já não está mais só no falar em línguas, você vai entrar no que Kenneth Hagin vai dizer mais para frente, que são os dons espirituais. Mas o caminho para que eu venha chegar a receber um dom, ou liberar um dom que já está dentro de mim, é o falar em línguas. Vocês estão entendendo a importância do batismo? E por que há tanto desentendimento sobre o batismo no Espírito Santo? Tantas coisas são ministradas erradas. Quantas pessoas que tinham sede, que estavam querendo, mas alguém chegou falando uma heresia e matou o desejo dessa pessoa de receber o Espírito Santo. Quantas pessoas que estão aprisionadas em religiões, muitas vezes em teologias erradas, que tem impedido essa pessoa de crescer, que tem impedido essa pessoa de avançar, porque ela não crê mais no Espírito Santo. Nós vivemos num tempo onde os homens têm abandonado a fé, entrado por um caminho de heresias. Por quê? Porque não são mais guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia a igreja, amados. E esse poder, o mesmo poder que estava lá em Atos, ele está aqui hoje. A mesma palavra é essa que pregamos, não mudou nada, ela é a mesma. E ela é poderosa para mudar vidas, aleluia. Aleluia, diga: eu tenho uma esperança. Diga: eu tenho uma herança. Diga: eu tenho um penhor. Diga: é o Espírito Santo. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O desejo de Deus é que nós sejamos cheios, amados. O desejo de Deus é que nós creiamos nessa promessa e que nós venhamos desejar essa promessa de todo o nosso coração. E aquele que já recebeu, o desejo de Deus é que você cresça espiritualmente. Que você não fique só nesse lugar onde você só ora em línguas na hora do culto. Há um entendimento errado de pessoas que só oram em língua a cada um ano. Quando uma festividade, vem um pregador de fora muito cheio de Deus, ser cheio,
que é para renovar aquela pessoa. Ela falou em línguas, aí agora ela vai esperar mais um ano, na próxima festividade. Existem pessoas com esse entendimento. Existem pessoas que ele acredita que a manifestação da oração em línguas é para aquele culto especial, com muita gente, pessoas de fora, ou que alguém vem e coloca a mão na sua cabeça, e aí ele vai poder falar. Irmão, você não depende de ninguém. Você pode falar em línguas lavando a sua louça, você pode falar em línguas dirigindo, você pode vir para a igreja falando em línguas, você pode falar em línguas indo para casa, estudando lá na faculdade, lá no seu trabalho, lá na mesa que você fica no computador, falando em línguas. Você pode falar em línguas na academia, você pode falar em línguas na sua sala. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, todos os momentos, amados. E Deus, ele quer que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz não se embriague com o vinho representa alegria. E naquela época onde Paulo está escrevendo, naquele contexto, os homens se jogavam para o vinho para ter um pouco de alegria. Às vezes jogados nas suas próprias amarguras, e bebiam, para transparecer uma falsa alegria. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, a alegria desse mundo ela é falsa, ela é passageira, mas a alegria do Espírito Santo ela é constante, diária. Se encham do Espírito de Deus. Tem gente se embriagando de Netflix, está arrotando série, vai dizer aleluia, diz o nome da série, misericórdia. Está o irmão falando da Bíblia, ele vem com o personagem da série, está embriagado. Outros são embriagados com TikTok, com Instagram. Fica 2, 3 horas no TikTok rolando o vídeo, o dedo já está doendo. Já comprou aqueles paradrapos, porque o dedo já está duro de tanto ficar rolando feed. Mas não fica meia hora orando em línguas. Aí depois vem para a igreja, esse culto não prestou não. O pastor precisa melhorar a luz. Essa palavra está muito fraca. Irmãos, o poder está disponível, está aqui na palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo, se encha. Martinho Lutero disse, não tem como eu vencer 8 horas de trabalho se eu não orar 2 horas por dia. John Wesley, fundador da igreja metodista wesleyana, orava 2 horas e meia por dia, acordava todos os dias 4 da manhã para orar. Wiggsworth, né? Wiggsworth, esse nome é complicado para a Sandrinha, imagine para mim, professora do Rema, imagine para mim. Mas ele era um homem de oração. E a história conta que um dia ele foi pegar um navio, ele entrou nesse navio e havia uma doença, como houve o coronavírus, estava tendo uma epidemia, e os homens, não, o senhor precisa colocar luva, precisa colocar máscara, precisa ficar dentro do quarto. Ele disse, ei, meu amado, eu não vou ficar não, o poder que está em mim é muito maior do que essa enfermidade. E ele começou a declarar a oração dentro daquele navio, aquelas pessoas foram curadas, e o mal não chegou sobre a vida dele. Era um homem que aonde ele passava, ele orava, pessoas mortas ressuscitavam, mas era um homem de oração. Kent Hagin conta em seus livros que ele ficava 5 horas orando em línguas. Amado, há um poder tão poderoso sobre a nossa vida, há um poder tão disponível para nós, que nós precisamos deixar de se embriagar com o que o mundo diz, e precisamos nos encher do Espírito Santo. Ninguém para uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém para um casamento cheio do Espírito Santo, ninguém para uma família cheia do Espírito Santo, ninguém para um médico, um advogado, um psicólogo cheio do Espírito Santo, ninguém para um policial, um bombeiro, um político, um empresário cheio do Espírito Santo. Há visões espirituais, há revelações espirituais, há um poder disponível para aquele que crê, para que você levante a mão lá naquele hospital que você trabalha e alguém diga, o que aconteceu aqui? Os remédios não estavam dando certo, mas há uma pessoa orando lá dentro e declarando cura naquele lugar. Há alguém que crê, há uma enfermeira cheia do Espírito Santo, há um médico cheio do Espírito Santo naquele lugar. Ei, aonde você foi plantado, aonde o Espírito Santo te colocou, declare a palavra, se encha do Espírito Santo, porque um avivamento será gerado naquele lugar. Aleluia! Eu só não vou correr aqui porque eu estou com o microfone na mão e a câmera na minha frente, mas se eu fosse você, eu já tinha pulado e corrido, porque há uma unção nesse lugar. Não se prenda nessa cadeira não, amado. Se der vontade de pular, pule. Expresse o Espírito que está se movendo dentro de você. Se encha do Espírito Santo.
Essa promessa é para nós, essa promessa é para mim, essa promessa é para você. O desejo de Deus é que nós nos enchamos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem? Jesus disse, um que é igual a aquele que tem o Espírito, tem Deus dentro dele. O que acontecia quando Jesus chegava numa cidade? Alvoroço. O que aconteceu quando Jesus está indo para a cidade de Naim? E vem saindo um cortejo fúnebre, duas multidões. Uma ia celebrando com flautas, tambores, e uma vinha chorando, porque o filho da mulher tinha morrido. O marido já tinha morrido e agora morreu o filho. Quando Jesus encontra aquele cortejo, o que acontece? O menino que estava no caixão se juntou com os que estavam celebrando. Aleluia! Estava parado demais. Jesus, não tem como não, tem que unir aqui, que aqui é celebração. Aí juntou os dois e foram para a cidade glorificando. O que aconteceu quando Jesus chegou naquela cidade que tinha um cego no caminho? Alguém me ajude, uma esmola, e de repente um barulho, o cego. O que é que está passando aí? O que é que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E Jesus parou e disse, alguém está falando o meu nome. Chama aí, chama essa pessoa aí. O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero ver. E Jesus diz, veja. Irmão. Jesus está sentado na mesa. Pode correr e pular, porque essa palavra é viva. Aleluia! Jesus está sentado na mesa com o discípulo e diz, eu estou indo para o Pai, mas eu estou mandando um que é igual a mim. E ele não vem para ficar do lado de fora, não, ele vem para ficar dentro de vocês. Aleluia! Aleluia, amados. Se você der lugar ao Espírito Santo, a enfermidade não vai ficar diante de você, onde você passar. De repente, quando você chegar lá no seu trabalho, sentar na mesa, alguém vai dizer, rapaz, eu estava com uma dor de cabeça, mas saiu, não estou sentindo mais nada. De repente, quando você ouvir alguém falando que vai se separar, vai largar do marido, e você vai lá para a copa, para o banheiro lá da sua empresa, Senhor, vai lá no casamento dela agora, toca ela agora. Ei, eu recebi uma ligação aqui, não vai separar mais não, diz que vai ficar comigo para o resto da vida. Ei, amado, há um poder sobre a sua vida. Há um poder sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo. E ele é real para hoje, para agora. Você tem Deus dentro de você. E aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. É por isso que eu não entendo crente dizendo que está com depressão. Eu não entendo. Estou com uma depressão, estou tão triste, acho que eu vou sair da igreja, Sandrinha. Ora por mim, porque eu estou me arrastando, está muito difícil. Como pode uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, a tristeza está atuando dentro dela? Ei, amada, na presença do Senhor até a tristeza salta, ela pula de alegria. Nós somos cheios do Espírito Santo. Não se preocupe se vão chamar você de maluco, se vão chamar você de doido. Ore em línguas, amado. Ei, o que é que tu fica só batendo na boca? Parecendo um menino da internet. Não, meu filho, eu sou cheio de Deus mesmo. Do Espírito Santo. O que é que tem que tu fica... O que é que tu está dizendo aí? Não, não é com você não que eu estou falando, não. Ora no secreto, amado. Vai para o secreto, amado. O Espírito Santo está te esperando lá no secreto. Ele quer te levar mais profundo. E de repente você vai pegar o microfone para fazer a oração inicial do culto. E de repente alguém que estava lá com a muleta, veio de muleta, sai correndo, larga a muleta e sai correndo no meio da igreja. Você vai ministrar o louvor, você está ministrando aqui, e a pessoa se levantando, um alvoroço, Chicão chamando o povo para frente. Eu quero me converter, eu quero largar o cigarro, eu quero largar a feitiçaria, eu quero me converter, sai da frente, tira a câmera, que eu quero me converter. Essa unção ainda é a mesma. Tem muitos cristãos saudosistas, é porque há tantos anos atrás havia curas, havia milagres. Ei, irmão, o Espírito Santo de Deus não mudou, ele é o mesmo. Ele está dentro de mim, dentro de você. E é por isso que um cristão, talvez as pessoas não entendem, como é que pode, fulano fica falando dessa forma, quer ser melhor que os outros. Não, amado, é porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque nós temos esse poder dentro de nós, e esse poder não tem dificuldade, não tem circunstância, não tem escassez, não tem nada que fique de pé na nossa frente.
O cristão abre o armário, está lá só o cuscuz. Só vai melhorar na minha vida. Deus está provendo. E chega aqui, canta e celebra. E às vezes tu vai lá na casa dele. Como é que pode? Nessa situação e dessa maneira. Porque Deus habita dentro dele. E ele não está olhando a circunstância, não. Ele está olhando lá na frente, pela fé. E ele já está chamando à existência o que não é, para agora, para esse momento. Aí chega a irmã Deima, que eu estava com um carrinho meio ruimzinho, fraco, mas eu quero o carro do meu sonho. Aí chegou aqui testemunhando, chamando a existência. Chama, irmão, a existência. Deus habita dentro de você. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Essa é a palavra da fé que a igreja primitiva cria e pregava. A palavra da fé, ela é simples demais. Você só precisa crer. Se você crer nessa noite, do seu interior fluirão rios como rios de água viva. O batismo no Espírito Santo é para hoje, o falar em línguas é para hoje, essa experiência é para agora, essa experiência é necessária para toda a igreja. Aleluia, aleluia. Quem aqui já experimentou o novo nascimento? Quem aqui já fala em línguas? Tu já fala em língua mesmo, irmão? Tu falou há 5 anos atrás. Como é que está aí essa botija de azeite? Ah, irmão, está bem pouquinha. A circunstância está matando ela. Vai ser renovado hoje. No nome de Jesus. Como é que está essa situação aí? Quem aqui não é batizado no Espírito Santo, não falou em língua, não teve ainda essa experiência? Quem? Não, ainda não. Se você crê hoje, você pode ser cheio. Se você crê hoje, você pode ser cheio. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos dessa consciência diária, de que nós não somos mais só nós mesmos. Nós andamos com o Espírito Santo dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou. Irmão, imagina, um mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. Que arrancou Jesus da morte e trouxe a vida no terceiro dia. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre as águas lá no Gênesis. E quando Deus disse, haja luz, ele se movia sobre a face das águas. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que quando Jesus foi batizado, ele estava lá representado como uma pomba. E Deus disse, eis aí o meu filho amado em quem me compraz. É o mesmo Espírito, amado. Sabe quem é esse Espírito? É o mesmo Espírito que quando Pedro foi preso, ameaçado de morte, a igreja estava orando ao Senhor, e esse Espírito enviou um anjo lá na prisão. Não tinha WhatsApp, não tinha inteligência artificial, mas tinha unção. E Pedro achou que estava sonhando. O anjo entrou, 4 portas, cada porta 2 soldados. Pedro saiu, pegou as coisas, foi para a rua, ninguém viu nada. E as portas se abrindo automático. Olha, não tinha nem energia. Não tinha nem energia. Tinha não, irmão Gilson, nesse tempo energia. Como é que pode? E as portas se abrindo. Aí quando o Pedro se deparou, pensou que estava sonhando, ele abriu os olhos, ele estava livre. E ele correu lá para casa que os irmãos estavam orando e batia na porta. E a serva foi lá para a porta. Eu acho que é o anjo de Pedro que está aí fora. E ele, não, é eu, abre a porta aí. E alguém foi lá e abriu a porta. Disse, gente, Pedro, e é tu? E como é que foi? E deixa eu entrar que eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. É a mesma unção, irmão, não mudou não, é o mesmo Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.